Bom dia, né? A gente está, desde ontem, estamos falando de criança, de direito de criança, estamos no ambiente do Unicef, né? O Unicef é uma instituição ligada à ONU que surgiu depois da Segunda Guerra por causa do sofrimento das crianças, né? Criança e adolescente. Nós temos um amigo que nos visita às vezes, já esteve lá no Instituto, esteve na minha casa, porque eu moro em Florianópolis, que é o Reinaldo. Ele é ligado a uma instituição na Alemanha, ele estudou na Alemanha um tempo, ainda se ligou a essa instituição, que tem por objetivo socorrer crianças e jovens vítimas de desastres naturais ou desastres humanitários. Uma guerra é um desastre humanitário. Então ele, quando é convocado, ele raramente está no Brasil, quando ele é convocado ele vai para um campo de refugiados, por exemplo, na Jordânia, no Iraque, e vai lá arriscar a própria vida para socorrer esse pessoal. Ele não é médico, ele não é fisioterapeuta, ele não é psicólogo. O que eles fazem com essas crianças e jovens é brincar com eles. A única coisa que eles conseguem fazer quando eles chegam num lugar desse, para oferecer para essas crianças desesperadas, né, que perderam, por exemplo, viram pais, irmãos, amigos, né, serem bombardeados, morrerem despedaçados nas batalhas, né, que eles não estavam participando como militares. É brincar, é levar o jogo, levar o lúdico para essas pessoas. Isso dá esperança para as pessoas. E a Unicef ele foi criado por isso. E todos os países do mundo, exceto os Estados Unidos, assinaram e reconhecem na criança vários direitos, entre eles o de brincar. Brincar é um direito fundamental das crianças em todo o mundo. Apesar de nós termos assinado esse direito, nós não damos às crianças e aos jovens esse direito. Nós só assinamos, nós escrevemos, nós falamos. Na prática a gente não faz as coisas. É muito fácil fazer as coisas falando ou escrevendo, mas na prática a gente não faz. Eu canso de perguntar para as pessoas, quando ando por aí, o que a gente poderia fazer. Eu pergunto para as pessoas assim: vocês têm alguma solução para resolver o problema da fome? Aparece um monte de gente dizendo que tem solução. Aí eu peço para que digam qual é a solução. Geralmente eles dizem assim: distribuir melhor a comida no mundo. Eu falo: falso. Isso não é solução, isso é uma frase. Você acabou de dizer uma frase e não de dar uma solução. Isso eu também falo. Você acabou de falar e a fome continua. No Brasil nós tínhamos, há mais ou menos 15 anos atrás, 38 milhões de pessoas que dormiam todos os dias com fome. Boa parte crianças. Nós reduzimos para 2 milhões de pessoas. Agora nós estamos aumentando de novo. Isso é muito grave quando a gente conquista alguma coisa e depois começa a perdê-la novamente. Então, no momento em que eu estou falando, alguma criança está sendo morta porque pisou numa mina, porque a fome acabou com a vida dela. Neste momento que eu estou falando isso, centenas ou milhares de crianças estão morrendo em bombardeios, por fome, por desinteria, por várias doenças. Né? Por quê? Porque a gente não solucionou, a gente não colocou em prática o reconhecimento de que a criança tem o direito à escola, à saúde, tem direito à brincadeira, ao esporte, né? À maternidade, ao leite. A gente não põe isso em prática, é conversa fiada da gente. Nós não temos coragem de colocar isso em prática, porque o interesse do vereador suplanta isso, porque o interesse do prefeito suplanta isso, porque o interesse do secretário suplanta isso, porque a burocracia suplanta isso. Ontem eu vivi um exemplo ali e falei para ele: eu vou falar sobre isso amanhã, lá na arena. Chegou uma criança e não estava acompanhada pela escola, mas queria brincar. Eu vou relembrar que está escrito na Carta dos Direitos da Criança da Unicef que toda criança tem direito a brincar. Nenhum papel pode ser superior a isso.
A criança fala, eu quero brincar. Mas de que escola você é? Ah, minha escola não está aí. Mas cadê o seu papel de autorização da sua mãe e do seu pai? Ah, minha mãe não recebeu não, então você não pode brincar. Aí eu falei para a pessoa, está vendo? Como a gente não aplica a Carta dos Direitos da Unicef, o papel vai impedi-la de brincar. Aí aquilo foi tão chocante que arrumaram para ela brincar hoje, então, mas tinha que ter o papel. Aí chegou um outro e falou para mim lá, mas eu queria ir aí brincar e tal, e sua escola está aí, não sei, pode ser que esteja. Aí eu falei assim para ele, entra lá e dá um jeito. Quando eu vi, ele já tinha entrado, já tinha arrumado uma camiseta, estava brincando, quebramos as regras e ele brincou. Aí eu apliquei a carta do Unicef. Eu enganei o sistema para ele poder brincar. Ah, mas ele pode se machucar, que se dane que ele machuque. Quando eu era menino, eu brincava na rua, me arrebentava todo, e fui muito feliz porque eu não tinha essas regras. O primeiro trabalho que eu fiz na minha vida foi em 1971, até 1970, até o final de 1970, eu trabalhava em fábrica, eu trabalhava em banco, trabalhei em um monte de coisa. E em 71, cansado de tudo isso, eu resolvi ir para a educação física, porque eu gostava de praticar esporte, porque eu achava que era uma maneira interessante de educar. E fui trabalhar num lugar que ficava na beira de uma favela muito grande. Era um estádio semi-destruído e não tinha muito onde fazer as coisas, mas eu tanto pedi emprego lá na prefeitura que eles me... Vai ensinar atletismo lá para essa molecada. Eu trabalhava num capinzal lá, tinha um trilho, um capim lá, um pedacinho de pista assim, que a gente podia correr. E o interessante desse trabalho é que não tinha burocracia. Tinha um muro que cercava lá o estádio, mas tinha um buracão bem grande no muro e que dava para uma favela. E a garotada vinha da favela e passava pelo muro, não passava pela portaria. E eu não pedia documento para ninguém, eu não pedia idade, não pedia documento, não pedia uniforme, não pedia vacina, não pedia nada. Não pedia nada para essa garotada. E nos anos que eu fiquei por ali com alguns colegas trabalhando, foram 6 anos, nós tivemos 5.000 crianças e jovens desse jeito. Tinha tanta gente que até tecnicamente, esportivamente, nós tivemos resultado. Nós tínhamos o maior número de atletas em seleções infantil, juvenil do Brasil, nas categorias menores, né? Aí que a gente pegava um documento, aí que a gente registrava alguma coisa. Queria saber de burocracia, né? E foi quando eu aprendi a trabalhar, e aprendi acima de tudo que se eu ficar exigindo muito, a garotada não vai, porque os mais pobres não têm condição. Tinha criança lá que jamais me daria um documento, porque eles não tinham documento, não tinha pai. Teve uma menina que se destacou tanto no atletismo que ela foi para a seleção brasileira, então ela tinha que viajar para a Europa, para vários países. A mãe não sabia escrever, o pai estava no manicômio, internado. Foi a maior confusão para a gente conseguir um documento. Essa menina jamais teria feito esporte se a gente tivesse aplicado sobre ela a burocracia. Então a gente não põe em prática essas determinações, essas resoluções. Por exemplo, nós não precisaríamos estar lutando tanto para que a prioridade fosse a criança. Todo mundo declara que a criança é a prioridade. 25% dos orçamentos tem que ser para a educação, mas não são na prática. Por exemplo, por que eu tenho que lutar tanto para que o futebol ele seja para que o futebol beneficie mais as nossas crianças e jovens, que ajude mais a educá-los, do que o futebol seja uma fonte de lucro para os empresários. O futebol é uma coisa encantadora, ele mobiliza um país inteiro. Eu não vou falar aqui da história do futebol, eu estudo isso, escrevo sobre isso. O caso do futebol no Brasil é espetacular. Mas o futebol, por ser tão forte, tão poderoso, tão encantador, ele beneficia muito mais os que já têm muito dinheiro do que aqueles que verdadeiramente precisam.
O futebol, com a sua força, como dizia o Sócrates, que é um dos fundadores da caravana, o futebol pode mudar um país se for educacional, mas ele não é educacional. Ele é voltado todo para aumentar o dinheiro de quem já tem muito dinheiro. Os caras não sabem mais o que fazer com o dinheiro, mas eles querem mais. Quem tem muito acha que tem pouco. Quem tem pouco acha que é suficiente, mas quem tem muito acha sempre que tem pouco. Então, tudo que a gente faz em futebol é para aumentar o lucro desse pessoal. Uns pilantras que não têm a menor consciência do que é o povo brasileiro, não conhece o povo brasileiro e transforma cada menino desse que vem da pobreza numa enorme fonte de lucro, tapa a boca deles para eles nunca dizerem uma coisa a favor da sua população, a favor do seu povo, do povo de onde ele saiu. Então, a gente vive lutando para que o esporte exista a serviço dos mais necessitados. E os poderosos continuam nos vencendo, fazendo com que o esporte sirva muito mais ao capital deles, né, ao aumento do lucro deles, do que atender aos mais necessitados. Bom, como é que a gente faz, então, para reverter essa situação, né? Se a gente abrir a palavra aqui, nós vamos ter um muro de lamentações. Todo mundo aqui tem um caso trágico para contar, né? Nós somos professores, nós, de maneira geral, somos de origem humilde, a gente conhece o que é o Brasil, a gente conhece o que é a pobreza do Brasil, e todos nós temos casos terríveis para contar. As lamentações, elas servem muito mais para quem lamenta do que para qualquer outra coisa. Quem lamenta é porque está querendo ser ouvido e querendo um conforto. Então, isso é bom, mas é bom que se faça com amigos, né? Faça com pessoas que possam ouvir. Nós temos que ter medidas efetivas. E nós somos professores, e professor é a profissão de quem estuda. E aqueles de nós que chegaram a cargos públicos adquirem uma responsabilidade maior ainda, de multiplicar as coisas boas, as coisas efetivas. E como é que eu me fortaleci para poder lutar, como eu luto há tantos anos, para que o esporte seja educacional, que o esporte fique a serviço da nossa população? Eu estudei, eu me preparei, aprendi a falar, aprendi a ler, aprendi a escrever, aprendi a publicar. Senão a gente não consegue nada. Nós temos que ser bons, nós temos que ser muito bons no que a gente faz. Então a gente tem que justificar, assim, não basta dizer esporte é uma coisa boa, isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Esporte é bom porque é bom, isso não quer dizer nada. O esporte é importante, isso não quer dizer nada. Quer saber por que ele é importante, por que ele pode mudar a vida de uma pessoa, por que ele pode melhorar a vida de uma pessoa, por que ele pode ser um conteúdo rico educacionalmente falando. Então vamos entender um pouco aqui o que é criança, como é que uma criança aprende, né? O que o esporte tem a ver com isso. Tem uma coisa muito evidente no esporte. Quando eu falar de esporte, vocês entendem também as brincadeiras, né? A brincadeira é o esporte da criança, né? E o esporte é a brincadeira de gente grande. A brincadeira tem menos responsabilidade, o esporte tem muito mais responsabilidade. A brincadeira é localizada em pequenos grupos, o esporte é universal. Essa é a diferença básica entre o esporte e a brincadeira. A brincadeira até o cachorrinho, o gatinho faz. O esporte é uma coisa só de seres humanos, exige uma cultura, uma moral, né, que os animais não têm, que as criancinhas pequenas não têm. Então eu vou mostrar aqui para vocês um conjunto de brincadeiras. Então, vão vendo crianças brincando, né, em várias situações e em vários lugares. A gente sempre brincou. A gente brinca em qualquer ocasião. Crianças, adolescentes, adultos. Aí, por exemplo, são monges budistas, né? Crianças em formação para ser monges. Não sei se vocês sabem, mas no budismo a bola é um instrumento de brinquedo extremamente importante. Eles brincam muito de bola. Isso aí é o carrinho de rolemã, né? Que onde eu nasci a gente fazia.
O futebol, por exemplo, ele é tão atraente que as pessoas chegam a jogar assim. Eu joguei muito chutando caixa, né? Eu sou formado no futebol. Lata, tampinha de garrafa, a gente fazia de tudo para poder ter a oportunidade de brincar. Né? Aí, brincadeira de corda, a gente já viu 2 brincadeiras de corda em países diferentes aí deve ser na África. Né? Essa brincadeira, muitos de vocês brincaram, isso aí é na África. Graças a Deus que nós temos ascendentes africanos, graças a Deus. Porque isso ajudou muito a gente. Você veja como o pula-corda é uma brincadeira importante no mundo todo, né? Vários países diferentes que a gente encontra essa mesma brincadeira. É a corda e a bola, que aliás são os dois objetos que eu mais uso nas minhas aulas. Aí é um lugar de guerra, vocês estão vendo ali isso aí deve ser na Síria, no Iraque, né? Uma coisa assim. Essa foto aqui é extremamente trágica, né? O soldado armado com o fuzil, deve ser um soldado norte-americano, com uma criança que deve ser iraquiana, com a camisa da Argentina. Foi antes da Copa desse ano. Essa brincadeira, o futebol sendo jogado numa região de guerra, né? Pessoas que pisam em minas. Essas pessoas na África que aparecem muito assim com uma perna só, é por 2 motivos. Ou porque pisam em minas, né? E as minas são um problema hoje em vários lugares do mundo. O Brasil já foi construtor de minas, fabricante de minas. E também porque numa guerra que teve na África, os inimigos chegavam e para inutilizar os outros, para não participarem da guerra, eles cortavam uma perna. Eles pegavam as pessoas, pegavam o facão e cortavam a perna, que a pessoa não guerreava mais, e largava lá. Se o sujeito sobrevivesse, ficava assim, né? Muito bem, então, essa compulsão pelo brinquedo, ela tem um significado científico, inclusive, né? Quando nós estudamos, quando nós pesquisamos, a gente tem que olhar com muita atenção as evidências. Então, é muito evidente que as pessoas precisam brincar, principalmente na infância. Isso tem que ser compreendido filosoficamente, cientificamente. Então, guardem esse dado. As pessoas compulsivamente brincam. Brincar é uma necessidade. Eu já vi criança em São Paulo que vende coisas no semáforo para ganhar um dinheirinho. Então, o semáforo fechava, elas trabalhavam, estavam vendendo coisa. O semáforo abria para os carros, elas estavam brincando. Isso lá em Campinas. Eu fiquei só olhando aquilo. Aí o semáforo fechava para os carros, elas corriam para vender limão, vender doce. O semáforo abria para os carros, elas corriam para brincar, ficavam revezando. Uma coisa impressionante isso. E outra evidência é, a espécie humana tem uma juventude muito longa. É a juventude mais longa que se conhece entre as criaturas vivas. A nossa juventude, biologicamente falando, sistema nervoso, etc., se estende a por mais ou menos 21, 22 anos de vida. Para uma pessoa que vive 70, 80 anos, é de 1/3 ou 1/4 da vida, nós somos jovens. Então, um cachorro amadurece com um ano e meio, né? O gato menos ainda. Nós demoramos 21, 22 anos para amadurecer. Isso tem uma explicação científica, né? Muito bem. A explicação básica é a seguinte. Os outros animais, eles são guiados por instintos. Eles não precisam aprender para se comportar. Um peixe não precisa aprender a nadar. Uma águia não precisa aprender a capturar uma presa, né? Um camaleão não precisa aprender a se esconder. Os instintos orientam isso. Nós não. Nós só nos orientamos pelas coisas que conhecemos.
que conhecemos depois de nascer. A gente não nasce com essa carga genética que nos diz o que a gente tem que fazer. Então, nós somos animais culturais, a gente precisa viver num meio cultural. Olha o que vocês têm aqui, ó, uma sala, pessoas usando roupa, computador, né? Música. Então, isso é cultural, isso não existe na natureza. Então, a gente tem que aprender essas coisas para viver. E é tanta coisa para aprender, que a gente precisa de muito tempo para aprender. Por isso a juventude é longa. A juventude, né? Ou seja, infância e adolescência, é o tempo de vida privilegiado para aprender. Ou nós ensinamos bem as coisas até os 20 e poucos anos, ou certas coisas não serão mais aprendidas. Por isso é importante esse tempo de escolaridade, de infância e adolescência. Por isso a sociedade instituiu que uma pessoa vai ficar na escola até mais ou menos 18 anos, podia ser até mais. Escola básica, né? Que é o tempo do ensino fundamental e o ensino médio. Hoje inclui-se aí a educação infantil. Bom, então, só que nesse tempo de aprendizagem, as pessoas aprenderão melhor aquilo que lhes causar interesse. O que é desinteressante, a inteligência humana diz que é para não ser aprendido. Por exemplo, eu fiz um vídeo que eu já botei aí no Facebook, de mim mesmo rodando peão, jogando peão e jogando bolinha de gude. Eu pus lá isso porque eu aprendi isso quando eu tinha 8, 9, 10, 11 anos de idade. E nesse vídeo eu nunca mais joguei peão. Nesse vídeo eu pego um peão, enrolo a fieira, pego o peão, jogo, trago na fieira, jogo na mão, faço malabarismo. Até hoje eu faço isso. Quer dizer, eu aprendi isso em alguns anos de vida e nunca mais esqueci, que eu tinha um enorme interesse em aprender isso. Bolinha de gude, até hoje eu tenho vergonha de segurar errado a bolinha de gude para jogar. Se eu pegar errado, eu falo, estou sendo ridículo. O Alê, por exemplo, quando vai jogar bolinha de gude, ele pega a bolinha e joga assim, ó, entorta até a boca para jogar. Se ele fosse jogar comigo, ó, eu jogo aqui assim, ó. Ah, falou! Dominação. Ele perde todas. Ele vai perder todas as bolinhas para mim. Quer dizer, como que eu aprendi tão bem isso? No entanto, no meu tempo de escolaridade básica, eu passei 8.800 horas na escola. Hoje a moçada passa 9.600 horas. Hoje a moçada passa 9.600 horas na escola, 4 horas por dia, 200 dias por ano, 12 anos e não aprende matemática nem português. E aí? Em pouco tempo eu aprendi bolinha de gude, futebol, peão, pipa, né? Em poucos anos, nunca mais esqueci. Pipa, se eu for empinar uma pipa, eu jamais faria assim. Eu vou empinar a pipa aqui, ó. Só desbicando. Né? E eu não sei matemática. Português eu sei porque aprendi por aí. Gente, gastar 9.600 horas e não conseguir ensinar matemática é um absurdo. Eu não preciso de prova Brasil nenhuma. Eu não vou reprovar uma criança na prova Brasil. Eu vou reprovar o sistema educacional. É muita incompetência. Aqui nessa sala, poucos sabem alguma coisa de matemática. É vergonhoso. Vocês ficaram 9.600 horas para aprender isso. Por quê? Porque não havia interesse. Vocês fizeram muito bem em não aprender, porque isso não é maneira de ensinar. Agora eu vou mostrar para vocês como é que uma criança aprende uma língua. Língua portuguesa é uma língua difícil. Todos vocês falam muito bem o português. Falam fluentemente. Eu tenho um amigo que mora na China e é casado com uma mexicana. A filha dele, de 4 anos, fala português, espanhol, mandarim, fala 3 línguas, ela tem 4 anos de idade. Como que ela aprendeu? Vou dizer como é que ela aprendeu e como todos vocês aprenderam a falar português. Quer dizer, claro, descrever a aprendizagem de uma língua é um negócio extremamente complexo. Vou falar de um dos aspectos que para mim é o fundamental. Quando uma criança de poucos meses, né, está vivendo a sua vida cotidiana, ela não sabe, ela não pensa ainda,
né? Ela não tem articulação de pensamento, a imaginação está começando, mas ela tem sentidos, ela tem sensações, ela sente as coisas. Tudo que passar pela fronteira dela, vindo de dentro para fora, de fora para dentro, ela vai perceber. Qualquer raio luminoso ela percebe como uma imagem. Qualquer onda sonora ela percebe como um som, né? Qualquer toque ela percebe como tato. Então ela grita, ela chora, ela geme, ela resmunga e ela ouve o que as pessoas estão falando fora dela, os barulhos todos. Vários daqueles sons que ela ouve, vindo de dentro para fora, de fora para dentro, se mostram interessantes para ela. Tudo que para ela ou para qualquer um de nós for interessante, a gente quer que aconteça de novo, né? Então, por exemplo, nós vamos assistir um show musical. E aí todo mundo se encanta com aquilo. Tem 500 pessoas assistindo. Aí a pessoa termina e diz, boa noite, muito obrigado. Aí todo mundo, mais um, mais um, mais um. A gente não quer que acabe, porque está interessante. A criança faz esse mais um, qualquer coisa que seja agradável para ela. Então ela escutou um som, ela gostou, ela fica brincando com aquele som. Vocês viram isso nos filhos de vocês. Ela repete, repete, repete. A gente nem presta atenção nisso. Só que cada som interessante desse, ela vai repetir centenas de vezes, milhares de vezes. Ao final de 2 anos, ela é uma grande especialista em articular sons. E aí ela, ouvindo as pessoas falando palavras e frases, ela começa a se arriscar em combinar esses sons em coisas mais complexas. Aí ela diz uma palavra. Por exemplo, dizer a palavra computador, né, ou a palavra escrever, é muito mais difícil do que qualquer nota musical. Não há instrumento musical que consiga tirar uma nota mais complexa do que uma palavra humana. E uma criança com 2 anos articula. Por quê? Porque ela treinou. E por que ela treinou repetindo tantas vezes? Porque era interessante, era gostoso. E quando a gente faz uma coisa porque é gostoso, porque é interessante, sabe qual é o nome disso? Jogo. É porque ela brincou com os sons que ela aprendeu a falar palavras. Então, quando a gente... Porque eu brinquei de peão, que eu fiquei muito habilidoso em jogar peão. É porque eu brinquei de escrever, que eu fiquei habilidoso em escrever e publiquei um monte de livros. Quando eu estou escrevendo um livro, não é só por causa de trabalho, é por causa de brincadeira, por causa de jogo. Para mim é um brinquedo. Quando eu dou aula para vocês, eu tenho um jeito de dar aula, o Alê tem outro jeito. Eu considero o Alê o melhor professor de formação que eu já vi na minha vida. É difícil manter a atenção de 150 pessoas, muito difícil. Por quê? Porque para ele isso não é só um trabalho, é também uma brincadeira, é também um jogo. Porque é interessante. Então nós aprendemos maravilhosamente a falar, nós aprendemos maravilhosamente a brincar de várias coisas e não aprendemos maravilhosamente as coisas da escola. Por quê? Porque o método da escola está errado. O segredo, o nó da coisa é o método. A gente não domina o método. Nós recusamos, nós abandonamos, nós desprezamos as coisas naturais que nos ensinaram para assumir uma educação, que eu estava brincando com ele, transgênica. Uma coisa que não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com a nossa natureza. Michel de Montaigne, no século XVI, já dizia, a gente confia muito pouco no que a natureza nos ensina, do que a nossa própria natureza nos ensina. A gente, quando a gente vai ensinar a criança, a gente consulta muito pouco nós mesmos. Consulta muito pouco a criança. Consulta muito pouco a mãe da criança. Quem é que sabe educar melhor uma criança do que uma mãe? Não depois que a criança está grandinha, mas quando a criança está no seu colo, aquela educação é primorosa, aquela educação é insubstituível. Sabe o que aquela mãe está ensinando para aquela criança naquele momento? Por mais pobre que seja, a criança está no colo dela, mamando no peito dela. Sabe o que ela está ensinando? O que ela está inoculando? O que ela está botando na dentro dessa criança? Amor. Nenhum ensinamento será mais precioso do que esse. Só que essa mãe vai precisar que a sociedade cultive esse amor que ela inoculou no seu filho.
Mas a sociedade não faz isso. Esses dias eu vi um camarada publicando como campanha eleitoral nas redes sociais uma criança fazendo o gesto de dar tiro. Isso é uma mensagem política. Quer dizer, isso é uma loucura. O que a gente está fazendo com as crianças? Nem vou dizer eu não quero nem falar o nome, assim como eu não falo o nome do canhoto, eu não falo o nome dessa coisa. Porque a gente tem que... As mães botaram nos seus filhos o amor. As mães é que sabem o que fazer. Se eu fosse ministro da Educação, fosse fazer um currículo, eu não ia fazer um currículo como o BNCC. Eu meio que trabalhei com isso, eu sei o que está acontecendo lá, não é de todo mal. Mas eu ia consultar as mães. Elas é que sabem. A educação, a professora primordial de todos nós é a mãe. Nós dependemos das mulheres de uma maneira que a gente nem imagina que a gente dependa. A salvação do mundo está nas mãos das mulheres, não dos homens. Me perdoem os homens, mas a gente já está meio cansado do poder masculino. Estamos meio cansados. Né? Chega desse machismo, chega dessa história de querer provar todos os dias que é macho. Nós estamos precisando de ser mais amorosos. Bom, então esse método, o método que a criança usou, sem que ninguém lhe atrapalhasse para aprender a falar, foi o método de sentir, se interessar e brincar com a coisa. E brincando, tornar-se muito habilidosa. Esse brincar deveria constituir, talvez, a base de toda a educação. Eu deveria ir para a escola e a professora deveria me apresentar coisas interessantes, deveria me apresentar a matemática como uma coisa interessante e me deixar brincar com a matemática. Eu aprendi a ler muito bem. Eu sou um bom leitor, leio todos os dias, eu escrevo razoavelmente, né? Meu pai teve só 3 meses de escolaridade, minha mãe teve 3 anos. Mas o meu pai trabalhava no Cais de Santos, eu sou nascido em Santos, e ele lia jornal todos os dias. E meu pai começou a mostrar para a gente gibi, para a gente ler. E começou a ler para a gente o Monteiro Lobato, a história do sítio do Pica-Pau Amarelo. Com 5 anos de idade eu lia, porque aquilo virou uma brincadeira, uma coisa interessante. Então eu aprendi a ler muito cedo, li toda a obra do Monteiro Lobato, pequenininho, né? E não parei nunca mais de ler. Ler para mim é um grande prazer. Por quê? Porque não foi a escola que me ensinou isso, foram meus pais que fizeram disso uma brincadeira para mim. A matemática podia ter sido uma brincadeira também. Aí a escola me ensinou uma coisa muito interessante. Por exemplo, eu nunca esqueci da minha primeira professora, a dona Jaci, era queridíssima, parecia minha mãe. Então eu gostei muito dela, melhorei meu português com ela. Mas aí eu vou contar o caso do meu professor de matemática, para dizer por que eu não aprendi matemática. Olha como se justifica eu não aprender matemática. Eu tive um professor que me marcou muito, ele chamava seu Eupídio. A gente estava sentado assim, ele entrava na sala, ele era um homem de 1,60 m mais ou menos, um cabelo tudo desgrenhado, um paletó velho, surrado, a gravata torta. Naquele tempo podia fumar na classe, ele entrava com o cigarro caído assim no canto da boca, com o material da escola dele aqui debaixo do braço, e ele entrava assim se arrastando. E ele olhava para a gente assim com um desânimo, sabe, assim, esses meus inimigos, né? Ele entrava assim, aí ele fazia a chamada, um por um, bem devagar para passar o tempo mesmo, né? Aí ele vomitava aquela matéria, dava o sinal e ele ia embora. E eu não aprendi nada de matemática, aprendi a ter raiva da matemática por causa dele. Mas aí ele me ensinou uma coisa muito interessante, assim como a dona Jaci. Eu não estava aprendendo matemática, eu estava aprendendo o seu Eupídio. Quando você dá aula de matemática, o aluno não aprende matemática. Como é seu nome? Henrique.
O aluno aprende, Henrique. É vocês que os alunos levam. Os professores não percebem isso, mas o que os alunos levam para as suas vidas são os professores. Como a gente leva o pai para sempre, a mãe para sempre, os amigos para sempre. O que a gente aprende é a experiência que a gente vive. Não são as matérias. Isso aumenta muito a nossa responsabilidade. Não adianta fingir que é neutro. Não adianta fingir que só está dando uma matéria. Não, a gente está se dando. Né? E é isso que a gente leva. E aí, quer dizer, essa base, isso que eu estudando, pesquisando, descobri na criança, desde que ela nasce aprendendo, serviu para mim como a base de tudo que eu vou ensinar por toda a minha vida, em qualquer ocasião. Não importa se eu estou ensinando futebol, se eu estou ensinando português, se eu estou ensinando brincadeira de corda, vai ser sempre a mesma coisa. Esse é o meu método. O meu método é apresentar as coisas para as pessoas de forma interessante, de tal maneira que, se interessando muito, elas queiram fazer aquilo. Ora, uma vez eu perguntei para um pessoal assim: eu estou trabalhando num centro de recuperação de jovens delinquentes. Eu tenho 300 jovens delinquentes. Aí eu digo para eles assim, eles têm entre 14 e 19 anos. Aí eu digo para eles assim: olha, daqui a meia hora nós vamos ter duas atividades aqui no centro. Uma vai ser uma palestra sobre a importância da higiene no ato sexual. E o outro evento vai ser um torneio de futebol lá na quadra. Para qual vocês acham que os adolescentes vão? Para a palestra ou para o jogo? Então, lá naquele jogo que eu devia falar de sexualidade, porque lá eles querem ficar. Né? Eu vou ensinar aonde a criança, onde o adolescente querem estar, e não onde eles não querem estar. Eu duvido que meu filho, quando tinha 8 anos de idade, quisesse estar sentado 4 horas por dia. Vocês permitiriam que alguém submetesse os filhos de vocês de 9 anos de idade a 9.600 horas de confinamento numa cadeira? Todos vocês consentiram, claro que consentiram. Vocês nunca reclamaram disso? Vocês já mediram o espaço de movimentação de uma criança numa cadeira? Não. Eu fiz tudo isso. Dá meio metro quadrado. Foram 9.600 horas e meio metro quadrado. Nunca ninguém reclamou disso. Isso é um crime e nunca ninguém reclamou. Sai assim, imagina que sai assim no Jornal da Bahia lá. Criança passou 9.600 horas presa num cubículo de meio metro quadrado. Meu Deus, que crime, que absurdo. Aí embaixo você assim: foram todos os filhos de vocês. E nunca ninguém reclamou. Quase tudo. Eu estou fazendo uma pregação assim, aqui contra a escola, mas é contra a escola do jeito que é, não contra a escola. Eu não quero a escola desse jeito. Eu quero uma escola que seja como o nosso esporte, como a nossa caravana, como o que vocês viram antes ali, como o que vocês fazem com vossos alunos lá quando estão fazendo esporte, né? Mas essa daí eu não quero. Isso é criminoso. Nenhuma criança pode ser submetida a isso. Isso chama-se exclusão. Eu, por exemplo, fui excluído. Fui excluído da matemática, fui excluído da química, da física. Eu me ferrava quando ia fazer vestibular, não sabia nada disso. Eu jamais poderia ser aluno da USP ou da Unicamp. Jamais. Primeiro que eu não tinha dinheiro para pagar cursinho. E segundo que eu era um rebelde que não queria me submeter àquele tipo de coisa, de estudo. Então, eu fiz vestibular para a USP, tomei, me ferrei. Eu tive que pagar a faculdade porque eu não entrava. Então, alguma coisa está errada, porque eu nunca pude ser aluno nem da USP nem da Unicamp. Mas eu fui professor da USP e fui professor da Unicamp. Como é que uma pessoa que não pode ser aluno pode ser professor? Não tem uma coisa errada nisso aí? Né? Significa só uma coisa: o que eles queriam que eu soubesse para entrar estava errado. Eu não precisava de passar para aquele vestibular para poder ser estudante da USP ou da Unicamp. Eu podia saber outras coisas e não aquilo. Tanto que eu fui para lá e fui ensinar o que eu sabia. E me aposentei na Unicamp. Eu dei aula na USP, dei aula na Unicamp, dei aula na Universidade Federal da Paraíba.
sempre fui muito querido pelos alunos, sou pesquisador, sou publicador, sem problema, mas não podia ser aluno, porque não sabia aquelas bobagens que eles pedem no vestibular, que é a bobagem. Não há nada mais difícil do que ser aluno da Unicamp. Aí eu conversava com os alunos, o que você ainda sabe do tempo que você estudou para o vestibular? Eu falei, não sei mais nada, esqueci tudo. Quando você faz uma prova para os teus alunos, você dá uma matéria porque vai cair na prova, acabou a prova, não precisa mais saber aquilo. Isso é uma lógica da inteligência humana. E avalia. Passou, não precisa mais saber disso, acabou. Isso está acontecendo na China. Na China, um jovem de 17 anos chega a ficar no domingo na escola das 8 da manhã às 8 da noite. Se entrar na faculdade, eles esquecem tudo aquilo, porque aquilo foi um tormento, consumiu a vida deles, né? Quando o Sócrates falou, a gente convivia com Sócrates na caravana antes dele morrer, e ele dizia isso, né? Com uma bola nos pés a gente muda um país. Eu acrescentaria, com uma bola nos pés e bons professores a gente muda um país. Eu investiria tudo em educação nesse país, tudo. E segurança, que é educação. Um país educado não vai ficar gastando rios de dinheiro em segurança, porque nós saberemos o que fazer. A gente aceita que o nosso país consuma suas riquezas todas para aumentar a riqueza dos mais ricos, porque nós não somos educados. Vou repetir, nós consumimos toda a riqueza do Brasil para aumentar a riqueza dos mais ricos. Não sobra nada para nós. Eu vivo de salário e estou ganhando cada vez menos. Coisas que eu fazia 10 anos atrás não posso fazer mais. Cada vez eu ganho menos. Porque parte do meu dinheiro está aumentando a riqueza dos mais ricos. Por que a gente permite isso? A gente permite isso porque nós não nos educamos. Por exemplo, teve uma coisa que a gente não assimilou na nossa educação, a gente não aprendeu a ter coragem. Medo todo mundo vai ter mesmo, por isso ou por aquilo. Mas nós não somos corajosos. A gente tem medo de muita coisa. Entre elas, de perder o pouco que a gente tem. A gente morre de medo disso. Eu falo muito para o Alê o seguinte, lá para o pessoal do Instituto. Eu quero ser honesto sempre, e eu sou uma pessoa honesta. Eu quero ser honesto. Eu quero ser honesto porque não para que eu seja conhecido como uma pessoa virtuosa. Eu quero ser honesto porque a honestidade me dá liberdade. Me dá liberdade porque, sendo honesto, esses vagabundos não vão me comprar. Nossa população se vende por troco, por qualquer bobagem. A gente fica babando para esses políticos, para esses ricos. Nenhum deles me ganha, porque eu sou um cara honesto. A honestidade é o que dá a liberdade para vocês. Não é porque é feio ser corrupto, não é por isso. É porque eu quero ser livre, e para ser livre eu preciso ser honesto. Cara, não adianta tentar me comprar, porque não vai me comprar. No meu caso, só matando. Só se me matar. Ninguém vai me comprar. Eu não estou afim de ter o que esses caras têm. Esses carrões aí eu não quero. Eu quero ter o meu carro comum. Eu quero ter minha família, minha mulher, meus filhos, meus amigos, meus alunos. Quero ser apaixonado pelas coisas da vida, ouvir boa música. Estou aqui apaixonado aqui pelas músicas que ele toca aqui para nós. Isso é o que vale. Lá ele está até dormindo, tão chato que eu sou. Mas, então é isso que vale, né? Aí a gente tem que ir para a prática e botar isso tudo em prática. Todas as ideias humanas, todas as ideias dos seres humanos, elas viram ou terapia, ou tecnologia, né? Ou brincadeira, ou pedagogia. No nosso caso, vira pedagogia. Essa pedagogia tem que ser prática. O que eu estou falando aqui tem que ver com a prática, senão não vale de nada. Então tem que botar isso em prática. Né? Então vamos lá. Quando um prefeito, um governador, um presidente pensam numa política pública educacional, ele tem que pensar que essas coisas têm que atingir um universo muito grande e as coisas têm que ser muito acessíveis, têm que ser fáceis, né?
Por exemplo, toda vez que tem Olimpíadas, os dirigentes esportivos e os políticos têm um monte de planos para a próxima Olimpíada. Ninguém anota isso e não vê que eles não cumpriram coisa nenhuma daquilo, né? Os ministros de esporte se especializaram em pregar medalha no peito das pessoas e tal, né? E ficam falando de uma nação olímpica, que nós temos que ter muitos campeões. É tudo baboseira isso. Eles falam isso porque eles são mal intencionados e porque não entendem nada de esporte. Uma política pública de esporte, quer seja no município, no estado ou na nação, tem que pensar em educar esportivamente o seu povo. Porque não se pode ter um plano de educação que se circunscreva à escola. Escola é só um dos lugares de educação. Um bom prefeito, ele pensa assim: onde é que eu educo o meu povo? Educo na escola, no cinema, no jogo de futebol, na praça, né? Nas festas. Onde tiver gente, o meu plano de educação tem que estar. A escola é só um dos lugares. O povo tem que ser educado em todos os lugares. Na televisão, em tudo quanto é lugar, né? A televisão educa vocês muito bem para tomar Coca-Cola. E educa tão bem que todo mundo toma Coca-Cola. Eu tenho um amigo que diz assim: eu não consigo viver sem Coca-Cola. Então morre, desgraçado. Porque o camarada que não consegue viver sem Coca-Cola, quer dizer que se acabar a Coca-Cola no mundo, ele morre. Morre antes. Então faz serviço para nós, né? Porque, quer dizer, eles sabem educar para a gente consumir essas baboseiras todas. Celular, meu Deus do céu, como é que eu vou assistir uma palestra inteira sem consultar o meu... Vai que alguém está precisando de mim, eu sou tão importante que eu não posso passar sem olhar. Tem uma mensagem do WhatsApp para mim chegando, eu sinto muito, mas vou ter que olhar. Então, isso é educação. Isso é fruto de uma educação. A gente não vive... E se a gente usar esse mesmo poder que as pessoas têm que aprender para outras coisas, né? Então, no caso do esporte, o que funcionaria é se um governo, por exemplo, o governo brasileiro, dissesse assim: nós vamos fazer, o Ministério do Esporte vai se dedicar a desenvolver um projeto de educação desportiva para todos os brasileiros. Esqueçam medalhas olímpicas, esqueçam um campeonato mundial disso ou daquilo. Nós vamos educar esportivamente esse povo. Em pouco tempo nós teríamos um monte de campeões olímpicos, sem pensar nisso. Por quê? Porque de um país educado esportivamente é inevitável, né, ter atletas olímpicos, é inevitável. Agora, que governo... Por que eu penso isso e o governo não pensa? Porque eu entendo disso e o governo não entende. Essa é a diferença básica. Eu entendo de esporte, eu entendo de educação. E os governos não entendem nem de esporte, nem de educação. De esporte eles não sabem absolutamente nada. Eu fico envergonhado quando eu leio um político falando de esporte. Dá vergonha, dá vergonha. É óbvio que uma boa política de esporte só pode ser uma política de educar esportivamente um país. Quer dizer, eu não gosto de esporte. Não, alguma coisa você gosta, sim. Você pode gostar de fazer caminhada, na tua cidade tem lugares lindos para você caminhar. Você pode gostar, por exemplo, de fazer handebol, outro pode querer fazer golfe, outro pode querer fazer rafting, outro pode querer fazer skate, outro pode querer fazer lutas. As ofertas são as mais variadas possíveis. E a gente pode, como a gente viu na caravana, adaptar o esporte para a pessoa. Não é a pessoa que tem que virar esporte, é o esporte que tem que virar a pessoa. No nosso caso, na caravana, a criança não vira esporte, é o esporte que vira a criança. Por isso que a gente consegue fazer, né? Dos princípios que vocês viram aqui o Ale falando, há coisas importantíssimas ali. Por exemplo, o princípio da educação integral. Quando nós ensinamos esporte, eu trabalho com 3 princípios pedagógicos no esporte. Um deles é ensinar a todos, que é o princípio da inclusão. O esporte educacional só é bom se todos puderem fazer, de alguma maneira. Eu tenho um menino com paralisia cerebral na minha turma. Como é que eu vou integrar esse menino no esporte que eu estou ensinando para as outras crianças? Não sei, isso é um problema seu.
Você é formado para pensar e resolver o problema. E não para ficar perguntando para mim. Resolva. Eu não posso resolver porque eu não estou naquele contexto, mas ele tem, se ele não puder participar, o esporte não é educacional, ele não é bom. Então, um princípio básico é ensinar a todos. Segundo, ensinar bem a todos, porque não é justo ensinar de qualquer jeito. Não basta jogar uma bola, tem que ensinar a chutar a bola direitinho, tocar direitinho na bola, bater na raquete direitinho. Tem que ensinar bem, porque se você aprender bem, você vai ter liberdade, vai ter o direito de praticar por aí. Se você aprender de qualquer jeito, você vai se sentir mal e não vai praticar. Então, além de ensinar a todos, tem que ensinar bem. Terceiro princípio, ensinar mais do que o esporte a todos. Quando uma pessoa aprende esporte, ela tem que aprender também a viver fora do esporte. O Diogo vive com a gente há muito tempo. Por isso e por vários outros motivos, há 10 anos ele está se preparando para ser cidadão fora do esporte também. Ele deu belos exemplos de cidadania dentro do esporte, mas o esporte acabou para ele, o esporte profissional acabou para ele. Tem outras maneiras de viver, porque o que ele aprendeu transcendeu o esporte, foi além do esporte. Quando eu fiz mestrado, eu fui trabalhar numa escola para fazer meu estudo, minha pesquisa para o mestrado, numa época em que, por exemplo, no Nordeste, 60% a 65% das crianças que iam para a escola se evadiam até o 4º ano primário. As reprovações chegavam a 60%, 70% de um ano para o outro, principalmente do primeiro para o 2º ano. E na escola que eu fui trabalhar, em São Bernardo do Campo, uma escola de periferia de uma cidade perto de São Paulo, a reprovação era enorme, era na ordem de 60% em cada turma. Aí eu estudei aquelas crianças e descobri que o pensamento delas não conseguiria nunca acompanhar as exigências do programa escolar. Quer dizer, o programa exigia um certo tipo de raciocínio em matemática que elas não tinham chegado lá. Aí nós fizemos um programa de educação física, né, voltado, pensando nisso, baseado em brincadeiras populares, e depois de uns 4 ou 5 meses, 80% das crianças que não tinham aquele pensamento passaram a ter. Tudo que elas faziam naquela educação física, elas gostavam muito de fazer. Então elas aprendiam com enorme facilidade. Só que aquelas brincadeiras, para serem feitas, exigiam que elas pensassem melhor. E o pensamento delas começou a se desenvolver. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer quando a gente faz esporte para as crianças é, além de aprender bem aquele esporte, que elas passem a pensar melhor, não só naquele esporte. Pensar melhor de maneira geral. A gente tem que garantir que elas tenham uma moral mais bem desenvolvida, que elas sejam capazes de se colocar no ponto de vista do outro, tenham uma melhor noção de justiça, saibam lidar melhor com regras. É preciso que a gente garanta que elas saibam cuidar melhor da própria saúde, que elas saibam cuidar da alimentação, que elas saibam cuidar melhor das outras pessoas, né? Relacionem melhor, que elas tenham um sentido estético melhor, saibam apreciar a beleza, que elas saibam lidar melhor com a diversidade, que elas não cresçam preconceituosas. Tudo isso a gente pode aprender no mais do que o esporte, quando a gente pratica esporte. Agora eu vou passar para vocês aqui um exemplo prático de uma brincadeira que ensina, por exemplo, a pensar melhor. Olá pessoal, tudo bem? Esse jogo é chamado por nós de bola aos círculos. E nós podemos usar quantos círculos quisermos, depende muito da idade das crianças. Crianças mais novas, menos círculos, crianças mais velhas, mais círculos. É muito apropriado para crianças de 3, 4, 5, 6 anos, pode ser até um pouco mais. Mas nesse jogo nós usamos lançar bolas para tentar acertar os círculos. Quanto mais central o círculo, mais valor ele tem. Aí no caso nós vamos usar 4 círculos. Né? Então pacientemente nós traçamos os círculos, né? Colocamos os números. Depois nós vamos pegar as bolas que são feitas de meias reutilizadas. Essas bolas são recheadas com papel
e para algumas para ficarem mais pesadas também com areia. Uma distância de uns 3, 4 metros mais ou menos, dependendo da idade da criança, a gente vai lançar essas bolas. Então aí no caso nós temos uma bola vermelha, temos bola verde, bolas azuis, podemos também ter amarelas. E nós temos bolas grandes e pesadas, grandes e leves, bolas pequenas e pesadas, bolas pequenas e leves. As crianças vão jogar e elas, quanto mais novas, mais apostam que um objeto grande tem que ser necessariamente mais pesado que um objeto pequeno. Então ela tende a jogar com mais força as bolas pequenas do que as bolas grandes. E ela vai se enganar, porque ela vai jogar uma bola grande, leve, com muita força, ela vai para bem longe. Vai jogar uma bola pequena e pesada com pouca força, ela não chega até o círculo. Então, à medida que ela vai repetindo a brincadeira, ela vai reconsiderando isso, vai vendo que ela se enganou, que a percepção engana. O que corrige a percepção é o raciocínio. Então, ao mesmo tempo em que ela desenvolve a habilidade de lançar, que é uma habilidade de manipulação, que precisa ser muito bem desenvolvida como motricidade, ela também desenvolve a habilidade de pensar, formando um conceito muito importante aí, que é o conceito de peso, o conceito de conservação de peso, que é um conceito básico para o raciocínio lógico-matemático. Então, essa é uma brincadeira que integra muito bem a motricidade e o pensamento. Olá, pessoal. Essa é a brincadeira do Nunca 3. Vocês vão ver nas imagens que essas crianças estão passando por baixo da corda em movimento, batida por duas pessoas, tentando não bater na corda, não interromper o movimento da corda. Isso depende da habilidade individual delas. Então, durante algum tempo, elas vão brincar assim, mostrando suas habilidades individuais, e quando nós nos certificarmos de que todas são capazes, nós vamos transformar essa ação individual em ação coletiva. Agora, o grande desafio é, vocês vão passar 50, era 40, mas para vocês que fazem facilidade vai ser 50. 50 passagens sem errar. E o que é erro? Erro é se tropeçar na corda, ela parar, ou se a gente bater e ninguém passar, é uma batida vazia e volta para o zero. Pode estar no 49, se alguém errar, volta para o zero. Pode ser em fila, pode ser do jeito que vocês quiserem, tá? Lá tá contrário. 1, é seguida, 0. 1, 2, 0. 0. 1, 2, 3, 0. 1, 0. Meu Deus, vai. Porque eles erraram muitas vezes, agora o professor dá 1 minuto, mais ou menos, para eles conversarem e tentarem corrigir o erro por conta própria. Não é o jogador, não é o goleiro que levou o gol, foi o time que levou o gol. Se o goleiro deixar, é culpa do goleiro. Não, é normal, você é goleiro, quantas vezes a bola entra? Não é culpa do goleiro. Eu já tomei mais de um. É. Vamos, galera. Miguel, levanta. Miguel começa. Vamos, Miguel. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Vamos, vai. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50. Olha que coisa interessante, né? Quando a gente tem que fazer um trabalho, você trabalha lá na tua prefeitura e tal, alguém te dá um serviço, quando você termina de fazer, você sai correndo assim, berrando, né? Não que nós comemoramos o nosso trabalho assim, mas quando se trata de um jogo, esse é o estado de euforia que a gente vive quando conclui
a tarefa quando supera o desafio. Isso é uma aprendizagem maravilhosa. Começando a análise para essa última brincadeira, eu queria que eles aprendessem uma habilidade muito difícil, que é a habilidade de brincar com corda, que significa entrar no tempo certo na corda, passar por baixo dela ou pular a corda. Isso exige habilidades fantásticas, tem que ser muito bem treinado. Então eu queria que todos fizessem, todos fizeram, que todos fizessem bem, mas que também todos aprendessem mais do que o pular corda. No caso, o meu tema era a noção de cooperação, porque a brincadeira acaba, eles não vão mais brincar disso, talvez, mas eles vão viver a vida deles, e eles vão ter que viver cooperativamente, socialmente. Como é que eu fiz? Eu criei uma dificuldade. Para que a ideia de cooperação lhes despertasse, lhes chamasse a atenção. Então eles começavam a fazer, erravam, zero, cruelmente eu dizia zero, que era para começar de novo. E eu provoquei aquilo várias vezes, eles se atormentaram. Então, vou dar um minuto para vocês conversarem entre vocês, para achar uma solução para isso. Na hora que eles foram conversar, eles falavam sobre o quê? Sobre a organização deles. Eles estavam bagunçados. Só tinha uma solução, tinha que se organizar em grupo. Essa é a ideia que eu quero que permaneça. Se a gente não se organizar em grupo, isso não vai persistir. Aí eles conversaram entre eles, eu cortei, teve outros erros, né? Mas depois de tanto pensarem na coisa, tomaram consciência do que tinha que fazer, se organizaram, passaram e comemoraram. Por que eles se submeteram a tantas dificuldades? Porque era uma brincadeira, porque era interessante, porque era gostoso. Eles também fariam isso pela matemática, ou pela química, ou pela física, se fosse gostoso. Como dizia o Rubem Alves, né? A educação tem que ter sabor, o saber tem que ter sabor. Tem que ser gostoso, senão a gente não faz. E de preferência tem que ser bonito. O que eu fiz naquela brincadeira? Para quem é de educação física, aquela é uma brincadeira tradicional da educação física. Existem várias brincadeiras de acertar o alvo. Aí eu adaptei porque eu queria que além deles aprenderem, além deles desenvolverem a habilidade de lançar, queria que desenvolvesse a habilidade também de pensar. Ora, o pensamento se alimenta de problemas, então eu vou dar problema para eles. Então eles jogavam lá, é uma coisa simples, tem que acertar o círculo. Isso a gente faz na escola com grupos, a equipe A, a equipe B, a equipe C. Só que as bolas lançadas, eu criei um problema para eles com as bolas. Ali tinha a bola pequena e leve, pequena e pesada, grande e leve, grande e pesada, média, leve, média, pesada. Uma criança de 4, 5 anos de idade jura que uma coisa maior é mais pesada que uma coisa menor, necessariamente, para ela é assim. Assim como ela jura que, olhando para o céu com nuvens, que é a lua que está correndo no céu, quando são as nuvens que estão passando, né? Ela se deixa enganar pela percepção. Só o raciocínio vai corrigir isso. Mas eu não preciso corrigir isso para ela, eu mando ela jogar. Então ela pega uma bola grande, ela jura que é a mais pesada, ela joga com força, ela passa. Ela pega a pequena, que é mais pesada que a grande, e joga muito devagarzinho, não chega. Aí eu tenho que dar uma segunda chance, uma terceira chance, uma quarta chance, que é para a cada jogada ela vai, opa, estou enganado, olha, isso aqui é diferente, não sei o que. Então meus materiais são todos assim, são diversificados em peso, em forma, em tamanho e cores, que é para criar problema para a criança. Ela tem que lidar com a diversidade, é a diversidade que forma o conhecimento. Sabe esse discurso que existe aí contra a diversidade? A gente não aceita, nós somos de tal tipo, não aceito gente gorda, não aceito negro, não aceito homossexual. Eu sou o cara perfeito, eu sou o modelo, eu não aceito mais nada. Está tudo errado. A gente aprende na diversidade, a natureza se forma na diversidade. Por exemplo, eu sou fabricante de farinha de tal tipo, de tipo A, ele é fabricante de farinha tipo A. Por que raios eu vou negociar farinha A com farinha A? Não dá para trocar, porque é igual. Eu só troco se for farinha B, ou se for feijão, qualquer outra coisa. As coisas se produzem no encontro das diversidades. Homem, mulher,
negro, branco, alto, baixo, heterossexual, homossexual. Quer dizer, as coisas têm que ser misturadas. Senão, e as brincadeiras infantis mostram a produtividade do encontro das diversidades. Então, todo o meu material é diversificado para provocar uma produção mais significativa. Em vez de eu usar todas as bolas iguais, eu uso bolas diferentes. Em vez de eu usar cabo de vassoura, não tem dinheiro para comprar bastão, a gente usa cabo de vassoura. Em vez de usar 50 cabos de vassoura de 1 metro, eu uso 10 cabos de 10 centímetros, 10 de 20 centímetros, 10 de 30 centímetros, 10 de 50 centímetros, 10 de 70, todos diferentes. Então, uma criança que está brincando de circo, equilibrando cabo de vassoura na mão de 1 metro, depois que ele está equilibrando bem, eu falo, agora faz com esse aqui. Pega um bastão de 50 centímetros. O bastão cai. Aí ela vai se perguntar, por que caiu? Pronto, basta a dúvida. Porque caiu, essa dúvida um dia vai gerar para ela a ideia de comparação e a ideia de quantidade. E ela chega na matemática. Simples assim. Assim é a nossa natureza. A nossa natureza busca esse tipo de aprendizagem. E a gente abraçou um outro método que é absolutamente artificial, que é anti-humano, que é cruel, que maltrata as pessoas e que, enfim, não ensina. Nos torna uns imbecis, né? Vou mostrar um pouco desse material, como é que a gente faz. Parte desse material está na caravana, a gente trouxe para a caravana. E a ideia é que o material seja bonito, barato, de forma que todos possam ter. Para ter esse material, a gente tem que fazer o material. Quando o material fica pronto, esse é o conjunto do material com o qual eu trabalho. Tem um livro sobre isso chamado Oficinas do Jogo. Esse material constitui um projeto chamado Oficinas do Jogo. Então aí vocês têm objetos em forma geométrica, feitos de caixa de papelão. Vocês têm garrafas PET pintadas em 4 cores, tampinhas de garrafa PET, que são, para mim, o objeto mais importante para brincar com crianças pequenas. Nunca se esqueçam, criança muito pequena, até uns 5 anos, tampinhas grandes. Crianças de 6 anos ou mais, qualquer tampinha. Porque criança muito pequenininha, põe na boca e engole, não tem problema. Ali tem cordas, ali tem bastões, tem arcos, né? Tem um monte de material. Então isso seria um conjunto completo. Esse conjunto é feito por nós mesmos. A gente é que faz isso. Eu, meus colegas de trabalho. Para fazer, a gente faz um mutirão, a gente recolhe caixa de papelão no supermercado, garrafa PET. Aí a gente faz, por exemplo, bolinhas. A gente pega meias, que a gente não usa mais, e a gente pega um plástico, pega papel, jornal, e vai fazendo devagarzinho, para compactar bem, ficar bem redondinho, vai pôr um papel em cima do outro, amassando, põe um plástico, e põe dentro de uma meia e fecha e costura. Se quiser, para ficar mais pesado ou mais leve, a gente acrescenta a areia. Então as bolinhas com areia ficam bastante pesadas, né? Aí a gente faz um conjunto de bolas aí, de tamanhos diferentes, pesos diferentes e cores diferentes. A gente pega a garrafa PET e pinta. Hoje em dia a gente já consegue garrafa PET, não precisa mais pintar, já tem garrafa azul, tem garrafa vermelha, né? Então a gente pinta, põe para secar, pronto, mais um tanto de material. E não tem idade, para cada idade a gente vai trabalhar de um certo jeito. Mas o que importa é isso, a criança vê um material bonito assim, diversificado, ela se encanta, ela vai querer brincar. Ela querendo brincar, aí eu posso sugerir as brincadeiras e o modo de brincar, né? Para aprender isso ou para aprender aquilo. Já crianças de ensino fundamental, né, o professor deu uma tarefa, por exemplo, o professor disse assim para elas: olha, hoje vocês vão se dividir em grupos aí e nós vamos trabalhar com as coisas do nosso bairro. Então vamos ver o que tem no nosso bairro e esse grupo vai construir com tal cor, esse grupo vai construir com tal cor. Então a gente vai dando as tarefas e dizendo, vamos construir só as coisas da religião do nosso bairro, da nossa cidade. Só as coisas da saúde, só as coisas da natureza.
Que cor a gente vai usar na natureza, que cor vai usar nas coisas da saúde, vamos só desenhar o corpo humano. A gente vai dando os temas para eles, isso aí chama-se jogos de construção. Aqui é um grupo de umas crianças trabalhando só com tampinhas. As tampinhas são muito encantadoras. Então esse material que a gente chama de oficinas do jogo. Para nós é muito importante que esse material seja bonito. Ele tem que atrair. A escola tem que ser bonita. A cidade tem que ser bonita. A gente vive melhor, todos nós na nossa casa, a gente leva flor para casa, planta uma plantinha, faz questão de varrer. Por quê? Quer que a casa fique bonita e não coincidentemente limpa. Então, as escolas, elas têm que ser bonitas, elas têm que ser limpas, elas têm que ser encantadoras, têm que ser atraentes. Querem melhorar a educação? Embelezem as vossas escolas. Façam uma campanha de embelezamento. A primeira coisa que atrai as crianças para esse trabalho é a beleza. Primeira coisa. Quando elas veem, elas querem brincar. Então é esse encantamento que a educação deve ter, essa beleza que deve ter, essa limpeza que deve ter. A gente começa por aí. Eu cheguei para dar aula num lugar na Paraíba, um bairro de periferia, uma escola super pobre, era uma desgraça aqui lá. Ou seja, o Brasil já é periferia do mundo. A Paraíba já é periferia do Brasil. Aquele bairro era a periferia da Paraíba. Então eu estava trabalhando na periferia, da periferia, da periferia, da periferia. Né? E quando eu cheguei lá para trabalhar, o lugar que eu tive para trabalhar estava tomado de livro velho, de imundície, de jornal velho. Aí eu dei a minha primeira aula para aquela criançada. Bom, a primeira aula vai ser a gente limpar o pátio. Aí passamos umas 2 aulas limpando o pátio. O orgulho deles quando aquilo acabou foi impressionante. Tinha criança lá que sentava, eu olhava, via o piolho passando na cabeça assim. Tinha criança que não podia encostar, que ela fugia da gente. Aí a gente foi trabalhando com base nesse material. Quando terminou o ano letivo, eu fotografei as crianças simulando uma banda de música, criança que não deixava encostar, eles construíram os instrumentos musicais, fingindo que estavam tocando lá e cantando, a maior farra, abraçando a gente, né? Ou seja, por que a educação tem que ser essa coisa triste? Já que eu não posso mudar a escola, eu posso mudar a educação física. Que a educação física seja assim. E que os espaços de educação, né, que a escola a gente vai mudar um dia, mas vai demorar muito a escola, a sala de aula. E algumas até já mudaram. Mas que os outros espaços de educação sejam bonitos, sejam ricos, sejam encantadores. Né? E que vocês acreditem que essa educação que tenha por motor a brincadeira, que tenha por motor o esporte, ela é poderosíssima. É nesse espaço que a criança, que o jovem quer estar. Isso ele vai querer fazer. E em querendo fazer, eu ensino o mundo para ele. Acreditem na força do esporte. Ele é extremamente poderoso. O esporte não é exatamente essa coisa que passa na televisão. Eu admiro, inclusive, para olhar. Né? Mas não é isso. Isso é só uma pequeníssima parcela do esporte. Esporte é tudo aquilo que a gente pode fazer. Esporte é o que está ao alcance de todos nós. Né? E o bom esporte é esse que pode chegar para todas as pessoas.